Também de volta aqui com o CBN Esporte, segunda edição. Bota o hino do Bugrão aí, meu caro Bolacha. Vamos falar do Guarani, são 4 horas e 40 minutinhos. O Bugrão que joga no domingão, 11 horas da manhã. Transmissão aqui na CBN Campinas. Júlio Nascimento. Amigos da CBN, chegando com informações do Guarani. Hoje estivemos no estádio Brinco de Ouro para acompanhar a entrevista coletiva do volante Rodrigo Andrade, que foi o autor do primeiro gol do Guarani na vitória contra o Novo Horizontino na última rodada e vive um momento muito especial também fora de campo. Kiara Eloá, a filhinha de Rodrigo Andrade, nasceu há 10 dias e o jogador falou sobre esse processo que agora está vivendo com a paternidade. Sim, eu acho que para mim é Eu acho não, tenho certeza que é o melhor momento que eu estou vivendo na minha carreira. Podendo ajudar o Guarani, né? Fazer de tudo agora para sair, tirar o time da situação. Falar em família, pô, parece que tem uma energia a mais, sabe, para jogar, qualquer tipo de dividida, o cara já, caraca, tenho que ir, que eu tenho que ganhar, porque agora tem uma menina que vai me ver daqui futuramente e ver que o pai dela é um orgulho para ela, tá ligado? E é isso, agora é trabalhar, né, para ver se o mais rápido possível tire o time da situação. Rodrigo Andrade comenta sobre a questão do amadurecimento. No ano passado, ele teve a oportunidade de deixar o Guarani com uma proposta do exterior, mas optou por seguir no Brinco de Ouro e seguir no futebol brasileiro. Sim, eu acho que foi a melhor decisão minha mesmo, particularmente que eu quis ficar. Por conta do jeito que eu me sinto aqui, me sinto em casa, da identificação com o clube. E também sobre a minha esposa que estava grávida, acho que nem ia saber as culturas de outros países. Mas, agora o meu foco é aqui, eu só penso no Guarani. Não só hoje, desde quando eu cheguei aqui, né? Que, como eu falei, eu acho que na minha apresentação aqui, o Guarani ia mudar minha vida e aconteceu isso, graças a Deus. Mudou minha vida mesmo. E hoje eu posso falar que sou um cara mais maduro, mais experiente do que uns anos atrás. Depois de quebrar o jejum de vitórias contra a equipe do Novo Horizontino, o Guarani tem a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento. Mas para isso, vai precisar vencer o CSA no próximo final de semana. Não saiu 100% alívio, mas deu uma melhorada bastante, né? E agora a gente vai pegar o CSA, que querendo ou não é um confronto direto, a gente tem que encarar o jogo como se fosse o mais importante de todos no momento, sabe? Sair dessa fase de baixo e começar a olhar para cima, né? O técnico Marcelo Chamusca comandou mais um dia de atividades nesta quarta-feira, pensando nesse duelo contra o CSA. Júlio César deixou o treino mais cedo, é uma preocupação aí, né, para a comissão técnica que vem monitorando o jogador, mas a tendência é que o Júlio César esteja à disposição no final de semana e fique no banco de reservas. A dúvida agora é, primeiro, se o Guarani seguirá com o sistema com 3 volantes e se Diogo Matheus retornará ao time titular. Quem também não participou ainda das atividades, o zagueiro Ronaldo Alves, segue entregue ao departamento médico e segue como desfalque do Bugre, que segue também a venda de ingressos para o jogo de domingo às 11 horas da manhã. Por enquanto, apenas vendas online. A partir de sexta-feira, através das bilheterias do Brinco de Ouro, o torcedor também poderá garantir o seu ingresso. 40 e 20 tobogã inferior e cabeceira, 60 e 30 vitalícias e setor visitante. Pois é, domingão, 11 da manhã. O Guarani recebendo a equipe do CSA. Carlão de Freitas, esse Guarani, Carlão. Cabelo, o Guarani segue se preparando, né? Nada como uma vitória fora de casa para serenar os ânimos, para encerrar um jejum aí sem saber o que é a conquista de um resultado positivo, né? E o Guarani venceu. Venceu, não sei se convenceu, mas o que valeu foi o resultado, né? Mesmo com uma postura tática diferente, com os 3 zagueiros, que foi assunto, né? Foi tema de debate entre bugrinos, né? Entre apreciadores do futebol campineiro, e muita gente concordando pelo resultado, porém a maneira do time atuar não foi convincente. Inclusive eu achei também que não colou, não gostei do esquema com 3 zagueiros. Porém, nós estamos debatendo aí durante a semana, você trabalhar a equipe, ajustar os erros, né?
corrigir o que foi falho em meio a um resultado positivo é muito mais tranquilo, muito mais fácil, e com esse tempo que o técnico Marcelo Chamusca teve. Eu até acredito que ele deverá manter o esquema, até porque o que manda no futebol brasileiro é o resultado. O resultado em Novo Horizonte com o esquema com 3 zagueiros foi muito bom, porém a maneira de atuar, o Guarani apresentou várias falhas. O Cléo Silva, jogador do Novo Horizontino, teve 2, 3 possibilidades de fazer gol, na cara do gol, né, entre os zagueiros. O próprio gol que ele marcou no segundo tempo foi uma falha em conjunto do Matheus Pereira com o Leandro Castan. Então são situações de um esquema novo, de um desentrosamento, de algo que precisa ser aprimorado. E eu acredito que como o resultado foi satisfatório, o Marcelo Chamusca deverá manter o esquema mesmo jogando dentro de casa, né? Levando em conta um aspecto positivo do que aconteceu. O Matheus Pereira, que jogou como um ala, fez o gol lá em Novo Horizonte, isso é importante. Então, apesar de não ter sido um esquema que encaixou muito bem, o time venceu. E agora para esse jogo contra o CSA, que eu acredito que na prancheta lá do Guarani, nas projeções do Guarani, eles computam os 3 pontos, porque é um jogo em que o Bugre tem aí a obrigação do resultado. Eu acho que o esquema será mantido e tendo trabalhado essa semana com um pouco mais de tranquilidade para ajustar, para entrosar realmente esse pessoal nesse esquema com 3 zagueiros, que em termos de resultado no último fim de semana deu certo, mas em termos de produtividade não foi muito bom, tanto é que o Guarani apresentou algumas falhas. Porém, é o momento de vencer, é o momento de ganhar ainda mais confiança e, claro, principalmente é o momento de sair da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza, Carlão, são 4 horas e 47 minutinhos, tem intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho para trazer as informações da Macaca, que joga amanhã. Amanhã. Até já.